paz do Senhor, meus irmãos. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Que Deus em Cristo possa estar abençoando as vossas vidas. Neste momento que estamos vivendo aí, né? Estamos tentando gravar alguma coisa por vídeo para que os irmãos não fiquem sem palavra, para que os irmãos não fiquem sem uma reflexão, sem algo para meditar. Porque nós temos visto nesses últimos momentos aí na internet aí muita besteira, muita baboseira, muita gente falando o que não sabe, e eu sei que tem muita gente que vai atrás disso e que confunde, muitas vezes confunde, né? Pessoas até de nome, renome, falando besteira em meio ao caos que nós estamos vivendo. Mas nós estamos baseados na palavra de Deus e dentro dessa palavra, nós vamos falar sobre batismo em águas. Nesse momento, vamos falar alguns minutos sobre batismo em águas. Vai ser algo rápido, vai ser algo superficial, nós não vamos nos aprofundar. Eu sei que tem muitas questões, muitas perguntas, muitas coisas que poderiam ser faladas aí sobre batismo em águas, mas nós vamos procurar falar o mais fácil e o mais básico possível. Nós vamos estar fazendo uma leitura, que é uma leitura da fórmula batismal, né, da Bíblia Sagrada, que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28 e o versículo de número 19, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É muito bom nós estarmos prestando atenção para não cometermos erros, né? Para não cometermos aí atropelos, né? Então é muito importante nós estarmos lendo da forma correta como está escrito a palavra de Deus. Algumas coisas relacionadas ao batismo são questionadas, são colocadas, né? E nós queremos aqui falar o ponto de vista que a Bíblia Sagrada nos ensina e aquilo que nós praticamos enquanto igreja. Por exemplo, eu marquei algumas coisas aqui, os irmãos podem pegar aí uma caneta, podem pegar aí papel e estar acompanhando juntamente conosco aí algumas questões que foram colocadas aqui. Como eu disse, é um vídeo rápido, é um vídeo onde nós vamos estar fazendo a leitura também, né, da declaração de fé das Assembleias de Deus, na parte onde fala de batismo em águas, né, que se encontra aí na página de número 127. Então, se você tiver também aí a declaração de fé das Assembleias de Deus, você pode procurar aí na página 127. Lá fala alguma coisa relacionado ao batismo em águas. Eu fiz algumas anotações. Nós vamos falar, por exemplo, alguma coisa a respeito de batismo é salvação? O batismo em águas, ele é salvação? Quantos tipos de batismo são conhecidos por nós? Qual a fórmula batismal? Nós já lemos, né? Só pode ser feito o batismo em águas em água corrente? Tem muita gente que defende, né? E crianças. Pode batizar crianças? Por que a igreja evangélica não batiza crianças? Então nós vamos entender o que é batismo. Primeiro, batismo, na sua palavra, na sua raiz, a sua palavra, ela significa mergulho ou imersão. Então, o batismo, ele é mergulho ou imersão.
Nós temos o exemplo de Jesus Cristo, quando foi batizado por João Batista, em que ele mergulhou, em que ele foi imerso, submerso, né, na água do Rio Jordão. Então ele foi totalmente coberto. Esse é o batismo que nós seguimos, né? Como nós estávamos falando aqui, batismo é salvação? Não, batismo não é salvação. Alguma classe aí, algumas pessoas chamam até de santo batismo, né? Mas o batismo, o que é o batismo? O batismo é uma reafirmação, presta bem atenção. É uma reafirmação de uma decisão que foi tomada. Qual é a decisão que foi tomada? De entregar a sua vida a Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós passamos a entregar nossa vida a Cristo, a seguir a Cristo, nós tomamos uma decisão na vida. E o versículo que nós lemos diz: ide e ensinai todas as nações. Primeiro vem o ensinamento. Primeiro nós conseguimos entender, né, porque temos visões diferentes do Evangelho, de Cristo, e quando estamos na igreja, somos ensinados, né, mediante a palavra de Deus e não mediante aquilo que nós pensamos ou achamos, mas mediante a palavra de Deus somos ensinados. E após ser ensinados, vem o batismo. Por isso que está escrito lá: portanto, ide, ensinai as nações. Ensinai o quê? O que eu penso? O que eu acho? Não. Ensinai a palavra de Deus, né? Lá na grande comissão de Marcos, vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse é o ensinamento. É a pregação do evangelho de Cristo. Pregando-se esse evangelho, o batismo, ele vem a seguir, que ele é uma reafirmação. Você já fez a afirmação quando entrega a sua vida a Cristo e faz uma reafirmação no batismo. Portanto, ele não é salvação. Lucas 23, 43, né? Alguns versículos ali vão falar sobre quando Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. E houve um princípio ali de conversa, de diálogo, né? Ou de cobrança, como queira, onde um dos detentos ali, um dos condenados dizia: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós também. E o outro disse: você não teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque merecemos. Nós fizemos algo errado, então nós merecemos a punição, mas este não fez mal nenhum. E ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele assim: em verdade te digo, que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Portanto, ele não teve uma oportunidade de se batizar, mas ele teve a oportunidade de se arrepender e foi salvo pelo arrependimento demonstrado para com Cristo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos o nosso erro, e no batismo nós declaramos publicamente para todo mundo que nós estamos reafirmando o arrependimento que nós tivemos pela luz da palavra de Deus, pelo conhecimento que o Espírito Santo deu ao nosso coração. Então, o batismo não é salvação. Batismo é uma reafirmação de uma decisão. Eu vou seguir a Cristo, eu decidi e estou mostrando publicamente que agora eu vou seguir a Cristo até o final da minha jornada. Muito importante nós sabermos isso. Um outro questionamento que está colocado aqui para nós, né? Eu vou ler aqui o batismo. Eu escrevi alguma coisa sobre o que é o batismo, né? É um ato
público e consciente, né? É bom a gente gravar isso. É um ato público e consciente, expressado por vontade própria de uma pessoa por meio de sua fé, ratificando ou reiterando a sua obediência a Deus. É aquilo que nós dissemos agora há pouco. Você aceita Cristo, você começa a conhecer a palavra, você decide obedecer, você decide aceitar que realmente você está errado, que eu estou errado. Foi o que aconteceu comigo um dia, é o que aconteceu com todos os cristãos autênticos, tá? Reconheceram o seu erro, reconheceram o seu pecado e foram batizar-se, mostrando conscientemente. Isso é muito importante, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre crianças, né? Então, o batismo é algo que tem que ser feito conscientemente, porque você está ali fazendo parte do corpo de Cristo, então você tem que ter consciência do que você está fazendo. Batismo não é um ritual, não é um ritual, não é uma aceitação a uma agremiação, não é um banho que se toma, é uma reafirmação de uma decisão, é algo muito sério, até porque o batismo não é salvação, até porque as pessoas, né, podem se batizar viciadas. Tem pessoas que bebem, que fumam e vão lá e se batizam, né? Tem pessoas que estão praticando aí a prostituição. Então os pastores têm que estar muito atentos a isso, têm que estar alertas, porque batismo não é volume. Batismo é ensino. Se você tem ensino, você tem almas. Se você não tem ensino, infelizmente, é o que nós estamos vendo muitas vezes aí, né? E aí alguns rebatem, existe o ensino, mas o ensino, ele tem qualidade? O ensino, ele é objetivo? O ensino, ele tira a dúvida? Porque não é só falar, irmão. Ensino não é falar. Nós vamos na escola, e eu lembro da minha época de escola, que quando a professora falava, ela posteriormente fazia uma chamada oral. E essa chamada oral servia para testar ou para saber que nível de conhecimento o aluno obteve com a sua explicação. Então ela falava e depois testava. Nós precisamos ensinar sobre o batismo em águas, né, mais periodicamente. Falar pelo menos uma vez por mês, falar de um determinado tempo, né? Falar mais sobre o batismo em águas, porque através do ensino da palavra de Deus, existe o batismo em águas, que mais à frente um pouquinho nós vamos ver que não é o pastor da igreja que leva a alma para batizar, é a alma que tem o desejo do batismo e vai até o pastor e pergunta, esclarece, tira dúvidas, porque ele tem o desejo de se batizar. Então é muito importante. O batismo, repetindo, é um ato público e consciente, não é um ritual. Ninguém vai lá assinar contrato, né? Ninguém vai lá ficar preso. Não, o batismo é um ato consciente e um ato de amor da pessoa. Não é um ato de pressão, mas é um ato de amor e voluntário. É um desejo que nasce dentro de nós, através do ensino da palavra, que faz você sentir esse desejo e essa necessidade de se batizar. Segundo ponto, quantos batismos são conhecidos por nós? Por nós são conhecidos três tipos de batismos. Quais são eles? O batismo por efusão, o batismo por aspersão e o batismo por imersão. E nós vamos dar o nosso ponto de vista. Lembrando sempre que respeitando e respeitamos as igrejas tradicionais que fazem o batismo por aspersão. Por exemplo, a igreja presbiteriana, luterana, as igrejas tradicionais, elas têm por hábito ou costume fazer o batismo de aspersão. E esse batismo de aspersão
é aquele onde se joga a água. Lembra o padre? O padre, quando faz algo, vai benzer, por exemplo, alguma coisa, ele joga, aspergir, né? É jogar. Então a água, ela é jogada, ela é lançada sobre a pessoa. E deve-se admitir um membro que vem de uma outra igreja com esse batismo de aspersão? Deve-se admitir? Por isso que eu disse, irmãos, nós vamos respeitar e dar a posição bíblica nossa, das Assembleias de Deus do Brasil, Ministério do Belém, onde nós fazemos parte, né? Então, a questão de aceitar é de cada pastor. Porque eu ouvi algo e concordo. Se aceitamos os pastores dessas igrejas pregando em cima do púlpito, por que não receber o membro também que foi batizado por aspersão? Mas é um tipo de batismo, aspersão. Qual que é o outro tipo? Efusão. O que é efusão? Efusão é quando nós nascemos, né, principalmente aquele que tem a raiz ou a tradição católica, e ele batiza a criança recém-nascida. Então ele pega aquela concha, enche com água e derrama sobre a testa da criança. Aquilo é o batismo de efusão. Então é o batismo de efusão, o batismo de aspersão e o batismo de imersão, que é o que eu fui batizado e é o que a maioria dos cristãos são batizados. Imersão, você é coberto totalmente uma vez, né? É falado, é feita a confissão de fé, né? Você crê que o Senhor Jesus é o único Salvador, né? Você faz a confissão de fé ali, são 3 perguntas que são feitas para você, e a partir da sua confissão de fé, você é imergido, mergulhado, por completa e total, e quando retorna, é um símbolo de morte para o mundo e ressurreição para Cristo, né? Então, o batismo ele é muito importante para nós aí, cristãos. Ele não é salvação, mas ele é indicado para todos os cristãos. Se você está na igreja já há algum tempo, se você é filho de crente, você precisa se batizar. Filho de crente não é crente. Ele precisa se batizar, precisa aceitar Jesus e precisa se batizar. E nós temos que ter essa prática no nosso meio. Começar a ensinar, é por isso que eu digo que às vezes falta o ensino. O ensino ele precisa ser claro, objetivo, transparente e sem dúvida. Né? Eu preciso começar a falar com os adolescentes que eles precisam, né, se batizar, com as crianças que elas precisam aceitar a Cristo e com os adolescentes que eles precisam se batizar. É muito importante na nossa vida. Então existem 3 tipos de batismo. Recapitulando, o batismo de efusão, aspersão e imersão. Nós somos batizados por imersão, porque Cristo foi batizado por imersão. Né? Quando ele chega em João Batista, e João Batista o batiza, né, mergulhando o seu corpo na água. Então, nós praticamos o batismo por imersão. E só vale o batismo se for em água corrente? É uma outra coisa que a gente foi questionado até uma vez aí. Não precisa ser em água corrente. O eunuco, né, da rainha de Candace, que vinha da reunião de adoração, onde Filipe foi avisado pelo Espírito Santo que deveria aguardar na beira da estrada. Filipe ficou lá e ele vinha lendo a escritura em Isaías. Filipe se achega ao carro, conversa com ele, pergunta se ele está entendendo o que ele está lendo. Ele diz que não, que ninguém ensina ele. E ele faz uma pergunta sobre o que aquele profeta está dizendo. Filipe então explica para ele, explana para ele, ensina ele, como nós lemos o versículo, ensina ele. E a Bíblia vai dizer em Atos, capítulo de número 8, eu até marquei aqui, né? Em Atos,
capítulo de número 8 e o versículo 36 vai dizer assim que eles passam ao pé de alguma água ou ao pé de uma água. E o eunuco ainda faz um questionamento para ele. Olha, eu agora recebi a revelação da palavra de Deus, eu agora entendo a palavra de Deus, ali tem água. E eu consigo, em outras palavras, eu consigo ser coberto por elas. O que impede de eu ser batizado? Ali não fala que era rio, riacho, poça, ali não fala o que era, diz que ali tinha ao pé de alguma água, ao pé de uma água. Então, meus irmãos, como eu disse anteriormente, o batismo não é ritual, tá? Se você descer ali, a água não simboliza que vai levar teus pecados, não. Quem levou teus pecados foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. O batismo, ele é arrependimento. Então, se a água te cobrir, né, na piscina, no tonel, aonde for que tiver água, que você conseguir ser imerso ou submerso nessa água, esse batismo é por imersão e é o batismo válido. Então vamos correr aqui porque o vídeo ele tem um tempo e logo ele acaba, né? Batismo, né? Então vamos lá. Sobre crianças, tem alguma outra coisa que eu anotei aqui? A fórmula batismal, né? Nós já lemos. Ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo tem que ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal que precisa ser feita. Posso batizar crianças? Por que os evangélicos? Porque a igreja evangélica não batiza crianças. Eu nem vou ler aqui o que eu escrevi, eu vou ler direto aqui, né, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então eu vou ler aqui, é rápido aqui, eu vou ler esses tópicos que tem aqui. Então é o capítulo de número 12, sobre o batismo em águas. Cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:19, onde foi a leitura que fizemos. Reconhecemos este ato como um testemunho público de experiência anterior ao novo nascimento, mediante o qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Colossenses capítulo 2, versículo 12. O batismo em águas, primeiro ponto, é um ato importante e repleto de significados espirituais, que é administrado pela igreja ao crente, mediante arrependimento e confissão de fé. Onde quer que o evangelho seja pregado, nós o efetuamos por imersão do corpo inteiro em uma única vez em águas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo significa mergulho ou imersão. As evidências do Novo Testamento não deixam dúvida sobre esse procedimento. João batizava no Enom, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. João 3, 23. Quando o Senhor Jesus foi batizado, está escrito que, após o ato, ele saiu logo da água. Não foi diferente no batismo do eunuco, da rainha da Etiópia, que é o que nós comentamos agora há pouco. E desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Atos 8, 38 e 39. O batismo simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição em Cristo.
deixando claro que se trata de uma prática imersionista, de sorte que fomos sepultados. Ninguém é sepultado pela metade, né? É sepultado o corpo todo. De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6:4. Trata-se de um ato público de fé, no qual, de modo simbólico, sepultamos a vida antiga e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. E eu vou pular 2 pontos aqui e já vou logo no batismo infantil. Não aceitamos nem praticamos o batismo infantil, por não haver exemplo de batismos de crianças nas Escrituras, e por não ser o batismo um meio de graça salvadora, ou sinal de selo da aliança, que substitui a circuncisão dos israelitas. Também por não ser possível a criança ter consciência de pecado. Lembra que eu disse que era um ato consciente? Condição necessária para que ocorra o arrependimento. Se eu não sei o que está acontecendo, como que eu vou me arrepender do que eu não sei, do que eu não tenho lembrança? Né? Por isso que a criança não pode ser batizada, porque ela não sabe a responsabilidade, não sabe o conteúdo onde ela está entrando. E nem se sabe se ela vai querer ou não seguir, né, tal crença, ou seguir, né, a religião, ou seguir a Cristo. Ninguém sabe o que vai fazer. Mediante a uma maturidade, né, aí sim você está apto a decidir se você quer ou não, se a sua consciência vai permitir ou não. Por esse motivo não batiza-se crianças. Sobre a circuncisão, o pensamento bíblico é: em Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Cremos e ensinamos que o batismo é apenas para os que, primeiramente, se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus, sendo também necessário pedir para ser batizado. Lembra do eunuco? Ali tem água. O que impede de eu ser batizado? Por isso que eu disse que o ensino é importante. O ensino vai fazer com que o novo crente, com que o novo convertido, ele tenha anseio pelo batismo. Os pastores têm que tomar cuidado, porque a gente não pode levar lá, eu levei 40 para batizar. Mas esses 40 estavam preparados? Estavam ensinados na palavra? Ou serão 40 problemas que vão ter logo na frente? Né? Para eles e para a igreja. Por isso que é muito importante a gente saber o que nós estamos fazendo aí. E encerrando aqui, ó, o Novo Testamento mostra o batismo posterior à fé. Isto é, vindo no dia de Pentecostes e na campanha evangelística de Filipe em Samaria. Como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens quanto mulheres. Atos 8 e 12. Esses fatos não deixam margem para o batismo infantil. Então, por essa razão, não se batiza criança em nosso meio. Que Deus em Cristo abençoe. Qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aí para... Eu sei que o assunto ele é complexo, ele é muito mais amplo do que isso, mas é apenas assim um básico, um direcionamento para que nós possamos entender o que é o batismo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento te agradecemos por este período que aqui passamos, Senhor. Que a tua palavra esteja viva em nossos corações, que possamos entender, Senhor, a necessidade do batismo, que possamos, Senhor, reafirmar a decisão que foi tomada quando aceitamos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Ajuda a entender a tua palavra cada dia mais e nos dá sabedoria. Abençoa cada um agora com saúde, paz e alegria, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Seja abençoado em nome de Jesus.